Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. Pessoal, vamos começar com uma reflexão hoje. O que realmente vale no futebol? Essa é uma boa pergunta. Pode parecer muito besta a pergunta, mas eu juro que não é. O que de fato realmente vale no futebol? Toda vez a gente discute algumas coisas no futebol e a gente às vezes não tem ponto de parâmetro, a gente não tem onde começar a conversa, né? O que vale é ficar muito com a posse da bola, o que vale é um jogo bonito, não, o que vale é só o resultado. O que realmente vale? E é isso que a gente vai discutir hoje aqui no NS Soccer. Então a gente vai para uma rápida vinheta e na volta, mais do que realmente importa, que é o gol no futebol. Pessoal, de volta já com algumas cenas aí para vocês, né? Cenas do futebol brasileiro, vocês já podem estar percebendo, né? São os grandes lances do futebol brasileiro. E aí eu acho que vale a pena a gente ir destacando, do futebol nacional, tá? A maioria desses vídeos que a gente vai pegar hoje é de lá, tá? Ponto 1 que vale a gente destacar nessa reflexão e que ela é muito importante. Primeira coisa, vamos separar algumas coisas que são necessárias. Todas as ações são pertencentes ao jogo. Eu falo isso todo vídeo e pode parecer besteira, mas eu juro que não é. Tá? Quando você não subdivide a ação, quando você não coloca uma ação que ela é técnica, ou que ela é tática, ou que ela, enfim, ela é uma ação de jogo, ela dá um outro perfil para a ação. E o que isso quer dizer? Quando a gente for observar as ações que vão estar relacionadas diretamente ao jogo, você não subdividindo elas, você passa a entendê-las não pela qualidade da execução da ação, mas principalmente pelaquilo que ela contribuiu para o jogo. É uma mudança pequena de raciocínio. Mas assim, imagine, por exemplo, esse passe, tá bom? Então vou até parar. Esse passe ele foi bom ou foi ruim? Ele foi bom ou foi ruim de acordo com o que ele vai possibilitar para o próximo jogador fazer. Então, nesse cenário, eu poderia qualificar o passe, né? Eu poderia qualificar a ação de passe simplesmente certo ou errado se ela chegasse ao companheiro de equipe. Então, a ação ela é boa porque chegou ou ela é ruim porque não chegou. Talvez a gente não discuta tanto a questão se ela é ruim. Mas, por exemplo, uma ação de drible como essa, uma ação de finalização, ela é boa ou ruim? Depende muito. Você pode ter ações de finalizações excelentes, mas que haja uma intervenção direta do goleiro, né? E aí você não converta ela em gol. E há ações de finalização onde pode ser que tenha a bola desviada ou qualquer coisa do tipo, e que você passe a converter ela em gol. Então, o que é bom ou o que é ruim depende, é claro, não só. Nossa Senhora. Do Ronaldinho no Gerrard foi foda. Não só da execução e dessa análise mais pontual de que chegou no companheiro ou que um drible foi bem realizado, mas o quanto que de fato essa ação, nossa, o Garrincha foi bem, o quanto que de fato essa ação vai contribuir para solucionar o problema do jogo, né? Então, por vezes, vocês vão ver muitos cenários, né? E aí talvez para quem acompanha a Copa do Mundo, a seleção da Espanha seja o maior cenário disso. Você pode atribuir que a seleção da Espanha é excelente dando passe. Ela é excelente, ela executa muito bem cada uma dessas ações. Mas saibam, as ações da seleção da Espanha que executam muito bem não solucionam o problema do jogo. Ou seja, se não soluciona o problema do jogo, a gente não está falando de uma seleção que executa bem o passe. Pelo contrário, a gente está falando de uma seleção que não está atendendo a demanda do jogo e por isso executa mal. Executa mal não no sentido da bola chegar para o companheiro, mas principalmente de conseguir fazer com que a ação seja convertida em gol. A gente pode olhar um domínio, por exemplo, como foi o caso ali do Adriano naquele gol contra a Argentina, e falar, poxa, temos outros domínios que são mais plasticamente bonitos. O que realmente importa para o jogo? É a plasticidade da ação, e nada contra ela, tá? Se ela vier, excelente, mas é um plus, é um a mais, não é o obrigatório. Ou o que vai importar vai ser conseguir realizar esse domínio para que ele possa fazer a ação
na sequência, para que ele possa conseguir uma finalização. Então, assim, percebam como as ações que vão estar ali presentes estão relacionadas diretamente ao que é importante para o jogo. Tá? Então, essa é a primeira parte. Como que a gente consegue determinar o que é importante para o jogo ou não? Esse seja o segundo ponto de discussão. Quando a gente estiver observando uma ação que interfira diretamente no placar, né, uma ação de gol ali, a gente está falando de ações que de fato são importantes. Então, o futebol ele é um jogo de conversão. Eu tenho uma bola, eu vou convertendo a ação em outra ação, e a partir das conversões que eu vou ter, eu vou ou impedir o gol do adversário ou fazer o gol para a minha equipe. Então, as ações que a gente pode ver, por exemplo, aí como foi o caso agora do voleio do Bebeto, ou alguma outra ação ali presente, né? A gente está observando ações que são diretamente relacionadas a uma conversão. Eu tenho uma ação que vai estar ali presente e eu vou converter ela em gol. Ou vou converter ela em ações que são mais propensas para o gol. Então, quando eu faço um passe, por exemplo, quando eu saio em contra-ataque rápido, faço um passe para o jogador em velocidade, não quer dizer que eu estou apenas explorando o campo da maneira. Não. Isso depende do jogador que vai estar à minha frente, da relação que ele vai ter com a bola, da expectativa que eu tenho relacionado diretamente à capacidade de conversão de gol que ele vai ter, né? Ou, por exemplo, de manter a posse. Então, eu vou ficar com a posse da bola assim que ele fizer a ação. Ele é um jogador que vai ter mais assistências, por exemplo, no caso do Ganso, né? Pegando um exemplo mais atual, ele vai ser um jogador de mais assistência, porque se ele é um jogador de mais assistência, talvez eu precise me posicionar melhor para receber. Então eu toco nele, já vou me posicionar. Se é um jogador, por exemplo, como é o caso, sei lá, do Ronaldo Fenômeno, que a gente já viu algumas vezes aqui, é um jogador que eu imagino que ele possa resolver tudo sozinho. Então o meu posicionamento será diferente. Ou seja, as minhas ações vão contribuir de maneira diferente para o jogo e para as demandas desse jogo. Então o que de fato é mais importante para você conquistar esse sucesso? De fato, mais importante, a gente está olhando para um cenário onde a gente vai ter não só essa importância devida dentro do jogo, mas, é claro, vai ter importância muito grande dessa conversão. Então, tudo que a gente for ver, a gente vai olhar em relação à conversão. Atender a demanda do jogo nada mais é do que aumentar a sua probabilidade de sucesso no ataque e diminuir a probabilidade de sucesso do adversário quando ele estiver no ataque. Tá? E aí a gente está olhando também algumas ações de falta, não só para a gente observar, porque é legal para caramba observar essas ações, né? A gente viu o Pelé, agora o Nelinho, não só para a gente observar essas ações, mas porque muitas vezes a gente não entende a importância das ações de bola parada, mas é porque você consegue fazer uma estratégia mais bem organizada, né? Para conseguir ter essa conversão mais fácil, né? Então, qual que é a grande vantagem do pênalti em relação a uma falta? É você não ter a barreira, é você estar mais próximo do gol, é você conseguir ter uma situação de 1 contra 1 ali com o goleiro, onde você sabe que você vai finalizar, onde ele tem um conjunto de regras de movimentação que são mais limitantes. Então, isso é muito importante. A falta, como a gente está vendo, também é tão importante quanto. Né? A gente está observando aí o Nelinho, a gente vai observar outros batedores também, né? Agora também a gente vai observar o Dinamite, por exemplo, Roberto Dinamite. A gente está olhando para os jogadores que vão conseguir converter muito bem essas ações, e isso é uma grande vantagem para a equipe. É uma grande vantagem você poder ter uma única ação que ela possa ir direto para o gol e ser convertida em gol. Né? Isso é um ponto fundamental. Então, por exemplo, quem é São Paulino, por exemplo, como no meu caso, que assistiu o Rogério Ceni, né, e pegando as imagens, por que o São Paulo ia correr o risco de colocar um goleiro para bater a falta e poder correr o risco de tomar esse gol no retorno do goleiro, como foi o caso lá com o Roger? Né? Por que a gente vai correr esse risco? Muito simples. Porque a taxa de conversão de gols que ele vai ter é mais alta do que a dos outros jogadores de linha. Então, quando ele consegue ter uma taxa de conversão alta, por exemplo, qual é o meu grande problema agora? Como eu vou me reorganizar caso isso não dê certo? Então, quando você pega a Libertadores de 2005 de São Paulo, o Rogério foi um dos artilheiros, inclusive, o Rogério tem uma taxa de conversão muito alta, seja no pênalti ou na falta. Então, compensa eu colocar esse cara para bater e organizar toda a minha equipe para atender essa demanda, né? Para conseguir se posicionar de maneira correta. Ah, mas é estranho a gente ver. Entendo.
De fato, é mais estranho mesmo. Mas, principalmente, para além de ser estranho ou não, que possa fazer sentido, né? Então, quando você olha, por exemplo, uma ação dessa, que aí o caso é do Zico, né? A gente está olhando o vídeo também do futebol nacional, quando a gente olha as ações dele, é claro, eu não vou precisar me posicionar na defesa como se eu estivesse colocando meu goleiro para bater. Mas eu posso entender, por exemplo, que das ações, se o goleiro conseguir chegar próximo à batida da falta dele, ou se ele acertar uma trave, por exemplo, eu passe a ter que posicionar um jogador para pegar o rebote ou para pegar a segunda bola. Então, esse é o grande ponto. É como que eu vou conseguir organizar para as demandas do jogo. Isso vai depender de cada uma das características. Eu vou deixar o Juninho, porque o Juninho compensa pra caramba, que batia a falta bem pra caramba. Então, assim, quando a gente estiver observando esse tipo de situação, esse tipo de jogo que a gente está olhando, nenhuma estratégia é esquisita, desde que ela tenha algum sentido de conversão, seja para evitar o gol ou para fazer o gol. Então, nos vídeos que a gente vai fazer aqui no Desvendando nessa nova temporada, muito parte desse cenário. Nada é esquisito. Tudo depende da conversão de gol e do atendimento à demanda de jogo. O grande ponto, e a gente pode ter visto isso mais vezes no vídeo do Romário, e por isso a gente vai encerrar com ele, é justamente isso. A importância de converter para gol. A importância de você ter jogadores ou equipes de maneira geral, né, pensando muito mais do que na função de um jogador especificamente, mas você conseguir converter. E o grande ponto é, para você converter, não necessariamente vão ser das mesmas formas. Então não vai ter o futebol mais correto ou menos correto. Vão ter diferentes estratégias. E aí talvez o que compense em termos de análise é justamente ir nessa parte de baixo que a gente faz os vídeos individuais e entender a relação com a bola dos jogadores que você tem na sua equipe, a exploração de espaço que é feita, a comunicação na ação, e se de fato, toda vez que a gente estiver observando a organização da equipe, se ela está potencializando essas competências que são as principais desses jogadores. Então eu não vou fazer uma equipe de muito toque na bola com o Cristiano Ronaldo. Eu preciso dele em velocidade, eu preciso que ele ganhe espaço. Assim como eu não vou fazer uma equipe de contra-ataque com o Messi. Ele vai ter situações de contra-ataque, ou o Cristiano Ronaldo vai ter situações de maior posse de bola? Claro que vai. Não é esse o ponto. Mas eu não vou organizar uma equipe para uma demanda que não é do meu jogador, que não é da característica dele. Óbvio, ele vai poder se adaptar, mas eu preciso ter esse entendimento de qual é a característica do meu jogador, onde que ele vai preferir, qual é o cenário, qual é o tipo de ação padrão que ele vai ter, ou pelo menos vai prevalecer no seu perfil, e para isso, esse ajuste. E é claro, como a gente está vendo aí os lances do Romário, vale a pena a gente entender que essas características vão ter algumas que vão prevalecer, né, ao longo da carreira, mas vão ter outras que vão modificar ao longo dessa carreira que vai ter. Então, quando a gente estiver observando o Romário, por exemplo, que a gente vai conseguir ver isso bem claro, né, começo da carreira e já mais para o final da carreira, é claro que a gente vai observar modificações no comportamento. E que bom que a gente observe, faz parte da evolução do jogador ou até mesmo do ciclo que ele vai estar vivendo. E aí, nesse cenário de ciclos diferentes, adaptar não só isso, mas a como ele vai se sentir mais confortável de acordo com aquele momento. Então a gente está observando, a gente pode observar que de fato o que vai ser mais importante no futebol? Não só fazer o gol ou evitar o gol, mas principalmente entender qual é a demanda que aquela ação tem, para aí sim adequar a sua ação, adequar a ação da equipe, para construir essas possibilidades maiores de realização de gol e de evitar o gol do adversário, que é a grande demanda do jogo. Mas principalmente entender que cada uma das ações que você for fazer vai atender a uma demanda de jogo específica. E que isso precisa ser, para além de um modelo de jogo, de uma construção de jogo, qualquer coisa do tipo, precisa ser importante para o jogo. Né? Precisa ser importante para atender as demandas que o jogo vai apontar. Tá bom? Então, pessoal, gostou do vídeo? Curtida, comentário, compartilhamento, sempre muito importante. E é claro, fez tudo isso, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Vídeo novo às 9, projetos novos vindo por aí. E também shorts agora com campeonatos. A gente vai fazer a cobertura de jogos, né, na prévia dos jogos da Bundesliga, da La Liga, da Premier, da Serie A Team e da Champions League. Então eu conto com a tua presença também nos shorts para a gente poder fazer o acompanhamento ao longo disso e trocar um pouco mais de ideias sobre as ações presentes no jogo. Beleza? Um grande abraço, muito obrigado pelo carinho com o projeto e valeu!